Se a sua mente não para, então o seu maior problema hoje talvez não seja a falta de tempo, a falta de sorte ou o peso do mundo. Talvez seja o fato de que você está tentando carregar ao mesmo tempo o que é seu e o que nunca esteve sob seu comando. E isso destrói qualquer pessoa por dentro. Você acorda, pensa demais. Vai trabalhar, pensa demais. Tenta descansar, pensa demais. O corpo até para, mas a mente continua correndo como se o perigo estivesse em toda parte. O resultado é sempre o mesmo. Ansiedade, cansaço invisível, confusão, culpa por não conseguir se concentrar, medo do futuro e uma sensação sufocante de estar sempre atrasado para a própria vida. Mas escute com atenção. O que está te destruindo não é apenas o que acontece fora. É a maneira como sua mente se tornou refém do ruído, da antecipação, da interpretação exagerada, da necessidade de controlar tudo, prever tudo e resolver tudo antes da hora. E enquanto isso acontece, a sua presença desaparece, a sua clareza enfraquece e o seu propósito se dissolve no meio de pensamentos que nunca param. É por isso que tanta gente parece viva por fora, mas por dentro está em guerra o dia inteiro. Se você permanecer neste vídeo até o final, vai entender algo que pode mudar a forma como você enfrenta a própria vida. Como silenciar a mente sem fugir da realidade, como recuperar clareza sem depender de motivação, como desenvolver presença mesmo em meio ao caos e como construir propósito sem ficar esperando sentir certeza o tempo todo. Aqui, você não vai encontrar frases vazias para se acalmar por alguns minutos. Vai encontrar uma reorganização interna. Vai entender por que a mente perde a força quando a razão volta ao comando. Vai enxergar com mais nitidez o que depende de você, o que não depende, e por que essa distinção simples é uma das armas mais poderosas contra a ansiedade, a inquietação e a confusão emocional. Ao longo deste vídeo, nós vamos desmontar as raízes do ruído mental. Vamos falar sobre o erro de tentar controlar o incontornável, sobre o vício invisível em tensão, sobre a confusão entre emoção intensa e verdade, sobre a presença como disciplina, não como passividade, e sobre como os princípios do estoicismo podem ser aplicados na vida real, nos dias comuns, nas decisões difíceis, nos momentos em que ninguém vê a batalha que acontece dentro de você. Você vai perceber que paz não é ter uma vida fácil, clareza não é viver sem dúvida, e propósito não é sentir-se inspirado o tempo todo. Paz é saber onde colocar a mente. Clareza é parar de desperdiçar força no território errado. E propósito é seguir firme, mesmo quando o coração oscila. Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto não ensinaram homens a fugir da dor. Ensinaram homens a não se ajoelhar diante dela. E é exatamente isso que está em jogo aqui, porque uma mente barulhenta não apenas te distrai, ela te enfraquece, ela te afasta do presente, ela rouba a sobriedade das suas escolhas, ela faz você sofrer 10 vezes por aquilo que ainda nem aconteceu. E quando isso se torna rotina, você começa a chamar de personalidade aquilo que na verdade é desordem interna. Então fique até o fim, porque este vídeo não foi feito para entreter a sua inquietação, foi feito para confrontá-la. E se você realmente absorver o que será dito aqui, talvez não saia sem problemas, sem pressão ou sem desafios. Mas pode sair com algo muito mais valioso, uma mente menos fragmentada, uma presença mais firme e uma nova forma de caminhar, pensar e agir diante da vida. O verdadeiro inimigo não está fora de você, mas na mente sem hierarquia. Existe um erro silencioso que destrói a paz de muita gente sem que ela perceba. Acreditar que o caos começa do lado de fora. Acreditar que o problema está apenas nas pessoas, nas pressões, nas cobranças, nas incertezas, no passado, no futuro, no dinheiro, nas perdas ou na opinião alheia. Tudo isso pesa sim. Tudo isso pode ferir, apertar, desafiar. Mas, para o estoicismo, o verdadeiro colapso começa quando a mente perde a sua hierarquia. Quando a razão deixa de conduzir e passa a ser arrastada por impulsos, medos, memórias, fantasias e reações emocionais
que surgem com força, mas não com verdade. É aqui que a maioria cai sem perceber. Não sofre apenas pelo que aconteceu, sofre pelo comentário interno que vem logo depois, sofre pela interpretação apressada, sofre pela previsão catastrófica, sofre pela cena mental que cria em segundos e transforma um fato em sentença, um atraso em ameaça, uma crítica em humilhação, uma dúvida em fracasso iminente. O problema não é apenas viver uma situação difícil. O problema é permitir que qualquer acontecimento tome o trono da mente e passe a comandar seu estado interior. Quando isso acontece, você já não está mais olhando para a realidade. Está olhando para a versão distorcida que o medo produziu. Uma mente sem hierarquia é uma mente em que tudo fala ao mesmo tempo. O medo grita. A raiva exige resposta. A ansiedade pede pressa. A frustração quer desistência. A vaidade quer aprovação. O passado pede culpa. O futuro pede garantias. E a razão, que deveria julgar tudo isso com sobriedade, fica encurralada, quase muda, quase inútil. Esse é o retrato interno de alguém que parece funcional por fora, mas por dentro vive governado por forças que mudam a cada hora. Num momento quer avançar, no outro quer fugir, num dia se sente capaz, no outro se sente derrotado. Não porque a realidade mudou tanto assim, mas porque o comando interior foi entregue ao que é instável. Epicteto ensinava que não são as coisas que perturbam os homens, mas os julgamentos que eles fazem sobre as coisas. E essa frase só revela sua força quando você percebe o que ela realmente está dizendo. O seu sofrimento cresce quando a sua mente deixa de examinar e começa apenas a reagir. Quando deixa de observar e começa a se confundir com tudo o que sente. Quando trata a emoção como ordem, imaginação como diagnóstico e desconforto como prova de que algo está errado. É assim que uma pessoa perde a clareza. Não de uma vez, mas em pequenas rendições diárias. Rendição à pressa. Rendição ao impulso. Rendição à necessidade de responder tudo na hora. Rendição ao desejo de controlar o que nunca esteve nas suas mãos. Por isso, o verdadeiro inimigo não é o mundo. O verdadeiro inimigo é uma mente sem comando, sem centro, sem disciplina para colocar cada coisa no seu devido lugar. E enquanto isso não for corrigido, até dias calmos parecerão pesados. Até oportunidades serão sentidas como ameaça. Até o silêncio será desconfortável. Porque o problema nunca foi apenas o que acontece. O problema é quem dentro de você está interpretando o que acontece. Quando a razão retoma o lugar dela, a vida não vira perfeita, mas deixa de virar tempestade por qualquer vento. O barulho mental. Muitas vezes é apenas resistência à realidade. Muita gente ainda acredita que pensar demais é sinal de profundidade, que sofrer por antecipação é uma forma de responsabilidade, que revisar 1000 vezes o mesmo problema na cabeça é maturidade, cuidado ou inteligência. Mas, na maioria das vezes, não é nada disso. É resistência. Resistência ao que já aconteceu. Resistência ao que ainda não pode ser resolvido. Resistência à incerteza, ao limite, ao tempo das coisas, ao fato de que nem tudo será explicado, controlado ou ajustado na velocidade que você gostaria. A mente faz barulho, porque não aceita com facilidade o que foge da sua vontade. É por isso que tantos pensamentos surgem com aparência de importância, mas sem utilidade real. Eles não aparecem para te guiar. Aparecem para te manter girando em torno do mesmo ponto, como alguém que anda em círculos tentando evitar a única coisa que precisa fazer. Encarar a realidade como ela é. E a realidade, muitas vezes, é simples, dura e limpa. Algo acabou. Algo atrasou. Alguém mudou. Um plano falhou. Uma resposta não veio. Um medo existe. Uma decisão precisa ser tomada. Só que a mente, quando resiste, se recusa a olhar para isso de frente. Ela prefere criar camadas, interpretações, hipóteses, diálogos imaginários, cenários futuros, justificativas emocionais. Não porque isso resolva, mas porque isso adia o contato direto com o que dói. E Sêneca já alertava que sofremos mais na imaginação do que na realidade.
E essa frase continua brutalmente verdadeira porque descreve o mecanismo exato da mente desordenada. O fato dói uma vez. A resistência faz doer 20. O acontecimento é objetivo. A mente o transforma em novela. E quanto mais ela luta contra aquilo que já é, mais perde força para agir sobre aquilo que ainda pode ser transformado. É assim que o ruído interno se torna um desperdício de vida. Você gasta energia não para agir melhor, mas para evitar aceitar o que já está diante de você. Perceba como isso acontece nos detalhes. A pessoa não aceita que não pode controlar a opinião dos outros, então pensa sem parar em como foi percebida. Não aceita que o futuro é incerto, então tenta prever todos os riscos possíveis. Não aceita que perdeu tempo, então vive presa ao passado tentando renegociar mentalmente algo que já terminou. Não aceita que a dor faz parte da existência, então transforma qualquer desconforto em emergência. No fundo, a mente não está buscando clareza. Está tentando escapar da sensação de vulnerabilidade. Mas essa fuga custa caro, porque quanto mais você foge da realidade, menos presente você fica. E quanto menos presente você fica, menos poder real tem sobre si mesmo. O estoicismo não ensina frieza cega. Ensina coragem para olhar. Ensina que a liberdade começa quando você para de exigir que a vida seja confortável para então se manter firme. A mente só começa a silenciar de verdade quando entende que aceitar não é perder. Aceitar é parar de desperdiçar energia brigando com o que já existe. Aceitar é encarar o fato sem o teatro mental que o torna maior. Aceitar é dizer para si mesmo: isto é o que está diante de mim agora. E a partir daqui, eu escolho como responder. A dicotomia do controle é a primeira ordem que devolve força à mente. Existe uma linha simples que separa a lucidez do tormento. Uma linha tão antiga quanto esquecida. De um lado está tudo o que depende de você. Do outro, tudo o que nunca dependeu. Enquanto essa divisão não fica clara dentro da mente, a pessoa vive fragmentada, cansada, tentando administrar o que não governa e negligenciando exatamente o único território onde sua força tem valor real. É por isso que tanta gente termina o dia esgotada sem ter avançado de verdade. Gastou energia demais onde não havia poder algum. Epicteto construiu boa parte de sua filosofia sobre esse ponto, porque ele percebeu algo que continua atual. A maior parte da agitação humana nasce de uma confusão de territórios. Você tenta controlar a reação dos outros, o tempo das coisas, o resultado perfeito, a ausência de imprevistos, o reconhecimento, a permanência do que é instável, a garantia de que nada dará errado. E, nessa tentativa, perde o contato com o que era seu desde o início. Seu julgamento, sua postura, sua disciplina, sua coragem, sua palavra, sua ação presente. A mente se enfraquece quando troca governo por expectativa. Pense no estrago disso. Quando você acredita que sua paz depende de uma resposta, de uma aprovação, de uma certeza futura, de uma circunstância se alinhar exatamente como deseja, você entrega o centro da sua vida para algo externo. E tudo o que é externo muda, atrasa, falha, oscila, escapa. Então sua estabilidade começa a oscilar junto. Num dia você está firme, no outro, desaba. Num momento se sente em paz, no outro, se sente ameaçado. Não porque perdeu a si mesmo, mas porque colocou sua paz em território alugado. E tudo o que está fora de você nunca será posse definitiva. A dicotomia do controle não é uma ideia bonita para parecer sábio. É uma ferramenta de sobrevivência interior. Ela corta o excesso, ela limpa o campo. Ela obriga a mente a fazer a pergunta certa: isto pertence à minha ação ou apenas ao meu desejo? Se pertence à sua ação, há trabalho a fazer. Se pertence apenas ao seu desejo, há aceitação a praticar. Quando essa distinção é feita com honestidade, algo dentro de você começa a se reorganizar. A ansiedade perde parte da força porque já não pode mais fingir que tudo exige sua intervenção. A culpa diminui porque você para de se cobrar por resultados que jamais controlaria por inteiro. E a presença cresce
porque a mente deixa de correr atrás de tudo ao mesmo tempo. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que a alma se tinge com a cor dos seus pensamentos, e que pensamentos desordenados nascem, muitas vezes, da insistência em querer governar o que pertence ao destino. A paz não nasce quando o mundo finalmente se torna previsível. A paz nasce quando você para de exigir previsibilidade para então se manter inteiro. É aqui que a mente começa a recuperar dignidade. Ela já não precisa agarrar tudo. Aprende a selecionar. Aprende a dizer: isso é meu para conduzir. Aquilo não é meu para possuir. Esse princípio muda decisões comuns, conversas difíceis, frustrações silenciosas, esperas longas e até perdas inevitáveis. Porque, quando você sabe o que é seu, deixa de implorar por controle onde só existe passagem. E quando deixa de implorar, sobra energia para agir com mais nitidez, firmeza e caráter. Não resolve tudo de uma vez, mas devolve à sua mente a única coisa sem a qual nenhuma clareza é possível: direção. Nem tudo o que você sente está dizendo a verdade. Um dos erros mais perigosos que uma mente agitada pode cometer é dar autoridade absoluta àquilo que sente no momento. A ansiedade aparece e a pessoa conclui que algo está prestes a dar errado. A raiva sobe e ela passa a acreditar que precisa reagir imediatamente. A tristeza pesa e então tudo parece sem saída. A urgência aperta e qualquer pausa começa a parecer fraqueza. É assim que muitos vivem, não guiados pela realidade, mas pela força emocional do instante. E quanto mais intensa a emoção, mais verdadeira ela parece. Só que parecer verdadeiro não é a mesma coisa que ser verdadeiro. O estoicismo é duro e libertador nesse ponto. Ele não nega que a emoção exista. Não pede que você se transforme em pedra. Não exige que você apague o que sente. O que ele exige é algo mais maduro. Que você não entregue o comando da sua vida a estados internos que mudam com o tempo, com o cansaço, com o medo, com o ambiente e até com a interpretação errada de um único acontecimento. Emoção é acontecimento interno. Não é ordem final. Ela pode trazer um sinal, pode apontar um desconforto, pode revelar uma inclinação, mas ainda assim precisa ser examinada pela razão antes de virar direção. É aqui que muita gente se perde, porque foi ensinada a tratar intensidade como sinceridade, como se sentir muito significasse enxergar melhor. Mas nem sempre. Às vezes, sentir muito significa apenas estar tomado. Tomado por memória, por projeção, por orgulho ferido, por necessidade de controle, por insegurança acumulada. E nesse estado, a mente perde precisão. Ela amplia, ela dramatiza, ela transforma um incômodo em ameaça total. O problema é que, quando você age dentro desse excesso, quase nunca age com clareza. Age para aliviar, provar, atacar, fugir, responder, compensar. Age para descarregar. E depois, precisa lidar não apenas com a dor inicial, mas com o estrago produzido pela falta de domínio. Epicteto insistia em algo essencial. Antes de aceitar uma impressão, examine-a. Isso significa não se curvar ao primeiro impacto. Significa criar um espaço entre o que surgiu dentro de você e o que você decidirá fazer com isso. Esse espaço é uma das maiores expressões de força interior, porque é nele que a liberdade começa. A pessoa fraca sente e imediatamente obedece. A pessoa em amadurecimento sente, observa, filtra, pesa e só então decide. Pode continuar doendo, pode continuar incomodando, mas já não governa sozinha. Quantas decisões ruins nasceram apenas porque alguém acreditou demais no que sentia naquela hora? Quantas palavras foram ditas como se fossem necessárias, quando eram apenas impulsivas? Quantos medos foram tratados como presságios? Quantas desistências pareceram sensatas, quando eram apenas fadiga emocional? A mente que quer clareza precisa aprender essa distinção com profundidade. Nem tudo o que dói ameaça. Nem tudo o que aperta exige ação imediata. Nem tudo o que emociona merece confiança instantânea. Às vezes,
O que você sente é apenas uma tempestade passageira tentando falar como se fosse profecia. Quando a razão volta a examinar a emoção, a mente começa a respirar de outro modo. Ela deixa de ser sequestrada a cada oscilação interna. Ela entende que sentir é humano, mas se render sem exame é desordem. E essa compreensão não te torna frio, te torna confiável para si mesmo. Porque agora existe alguém dentro de você capaz de ouvir o tumulto sem se ajoelhar diante dele. Presença não é suavidade, é retorno disciplinado. Muita gente fala sobre presença como se fosse apenas um estado leve, bonito, quase decorativo, como se estar presente fosse respirar fundo, relaxar um pouco e tentar se sentir bem por alguns minutos. Mas presença, no sentido mais profundo, não é isso. Presença é disciplina. É o ato firme de trazer a mente de volta toda vez que ela foge para aquilo que ainda não aconteceu, para aquilo que já passou ou para aquilo que ela jamais poderá controlar. Presença não é ausência de pensamento. É recusa em abandonar o real para viver sob o comando da fantasia mental. A mente agitada quase nunca está onde o corpo está. Ela está ensaiando conversas, revivendo erros, antecipando perdas, simulando ameaças, exigindo garantias, tentando resolver cenários que nem existem ainda. E quanto mais ela faz isso, mais o presente parece pequeno, insuficiente, impotente. Só que é justamente no presente que mora a única força que você realmente possui. Você não age ontem. Você não escolhe amanhã. Você não corrige a vida inteira de uma vez. Você só pode pensar com clareza, decidir com dignidade e agir com firmeza agora. Fora disso, existe imaginação, às vezes útil, muitas vezes tirânica. Marco Aurélio treinava a si mesmo para permanecer no instante presente, porque sabia que uma mente dispersa perde potência. Não porque o futuro não importe, mas porque ele só pode ser construído por alguém que está inteiro no momento atual. Presença, então, não é uma técnica para se acalmar. É uma forma de lealdade ao que está diante de você. Lealdade à tarefa, à conversa, à dor real, não à dor imaginada, ao passo possível, não ao resultado total. Isso exige força, porque a mente prefere escapar. Ela acha mais fácil se perder em excesso do que se concentrar com sobriedade no que precisa ser enfrentado agora. É por isso que presença não deve ser confundida com passividade. Estar presente não é cruzar os braços diante da vida. É parar de desperdiçar energia em guerras imaginárias para lutar com mais precisão a batalha verdadeira. É olhar para o dia de hoje sem o peso de querer resolver a existência inteira antes do almoço. É reduzir o campo. É dizer a si mesmo, agora apenas isto. Agora apenas esta escolha. Agora apenas esta resposta. E essa simplicidade não empobrece a vida. Ela devolve força à mente. Quando você aprende a retornar ao presente com disciplina, algo começa a mudar. A ansiedade perde espaço porque deixa de ser alimentada por projeções constantes. A mente ganha nitidez porque já não se fragmenta em 1000 direções. E a vida, que antes parecia sempre fora do seu alcance, começa a revelar um caminho mais sólido. Não porque tudo ficou fácil, mas porque você parou de se ausentar de si mesmo. O apego invisível ao próprio caos. Existe uma verdade desconfortável que pouca gente tem coragem de encarar. Nem sempre a mente agitada quer, de fato, se libertar do barulho. Às vezes, ela se acostumou tanto com a tensão que começa a confundi-la com identidade. A inquietação vira personalidade. O excesso de preocupação passa a parecer responsabilidade. A pressa soa como importância. O desgaste emocional dá a falsa sensação de profundidade. E sem perceber, a pessoa passa a viver como se o caos interno fosse a prova de que está tentando, sentindo, lutando, existindo com intensidade. Mas não está. Muitas vezes, está apenas presa a um modo de funcionar que a mantém cansada e dividida. Isso acontece porque o tumulto interior pode oferecer recompensas escondidas. Ele faz a pessoa sentir que está alerta, no controle, moralmente envolvida, emocionalmente desperta. Mesmo que esse estado a destrua aos poucos,
ainda assim, parece familiar. E o familiar, mesmo quando dói, costuma parecer mais seguro do que o silêncio. O silêncio assusta quem se acostumou a viver em guerra consigo mesmo, porque, sem o ruído constante, surge uma sensação estranha de vazio, como se faltasse algo, como se a mente, privada da agitação, não soubesse mais quem é. É nesse ponto que muita gente sabota a própria paz sem perceber. Cria novos problemas, revisita velhas dores, reacende conflitos internos, alimenta pensamentos repetitivos. Tudo para não precisar habitar um estado de sobriedade que ainda lhe parece desconhecido. Sêneca entendia que o homem pode se tornar escravo não apenas de prazeres, mas também de hábitos mentais que o enfraquecem. E entre esses hábitos, poucos são tão traiçoeiros quanto o apego à própria turbulência, porque ele se disfarça de zelo, de sensibilidade, de profundidade emocional. Só que, no fundo, é dependência. Dependência de estímulo interno, dependência de tensão, dependência de uma narrativa dramática que mantém a mente ocupada, mesmo quando não a mantém lúcida. E enquanto essa dependência não é reconhecida, todo esforço por paz será parcial. A pessoa até deseja clareza, mas ainda se alimenta do excesso. Quer silêncio, mas continua dando valor ao barulho. É por isso que silenciar a mente exige mais do que técnicas. Exige ruptura com uma forma antiga de existir. Exige coragem para não se definir mais pela própria confusão. Exige maturidade para perceber que nem toda intensidade é vida e que muita agitação é apenas desordem travestida de importância. A mente forte não precisa se sentir em estado de emergência para acreditar que está viva. Ela não precisa produzir medo para se sentir atenta. Ela não precisa viver em alta voltagem para justificar a própria seriedade. Ela aprende a operar a partir de um centro mais limpo, mais firme, mais confiável. Quando essa ficha cai, algo importante muda. Você começa a perceber que não precisa continuar reproduzindo internamente aquilo que já te feriu tanto. Não precisa mais tratar exaustão como prova de empenho. Não precisa transformar inquietação em símbolo de consciência. Pode, pela primeira vez, escolher uma força menos ruidosa, uma presença menos dramática, uma lucidez que não depende de sofrimento contínuo para parecer real. E isso não empobrece sua vida interior. Isso a purifica. Aceitar o destino. Não é se render, é parar de lutar por dentro contra o que já chegou. Uma das maiores confusões sobre o estoicismo está aqui. Muita gente ouve falar em aceitação e imagina fraqueza, imagina passividade, imagina alguém que baixa a cabeça para tudo, tolera qualquer golpe e desiste de transformar a própria vida. Mas não é isso. Nunca foi isso. Para os estoicos, aceitar o destino não significa amar tudo o que acontece, nem aprovar a dor, nem deixar de agir. Significa apenas uma coisa decisiva: parar de desperdiçar energia, negando internamente aquilo que já se tornou real. É aqui que a maioria se esgota. O problema não vem apenas do fato em si, mas da guerra interior contra o fato. Algo aconteceu, mas a mente insiste que não deveria ter acontecido. Uma perda chegou, mas a mente continua exigindo outro desfecho. Uma mudança se impôs, mas a mente segue protestando como se a recusa emocional pudesse alterar a realidade. E enquanto essa luta interna continua, a pessoa não age com clareza. Ela apenas sofre duas vezes. Sofre pelo que aconteceu e sofre por não aceitar que aconteceu. É por isso que tanta gente permanece presa por tanto tempo ao mesmo peso. Não porque a vida não andou, mas porque por dentro ainda está discutindo com o inevitável. Marco Aurélio treinava a si mesmo para acolher os acontecimentos como parte da ordem da vida, não por ingenuidade, mas por lucidez. Ele entendia que a realidade não muda porque você a rejeita mentalmente. O que muda é apenas o quanto você se enfraquece ao resistir. E essa resistência costuma parecer nobre, quando na verdade é improdutiva. A pessoa acha que, se aceitar, estará sendo fraca. Então, continua se contraindo por dentro, remoendo, reclamando,
se revoltando silenciosamente contra tudo o que não saiu como queria. Só que isso não preserva a dignidade, apenas corrói a força. Aceitar o destino é olhar para o que chegou e dizer: isto já está diante de mim. Agora minha tarefa não é brigar com o fato, mas escolher a resposta mais limpa, mais firme, mais racional possível. Esse é o ponto. A aceitação estoica não elimina a ação. Ela purifica a ação. Porque quando você para de lutar contra a existência do problema, começa finalmente a lidar com ele como um homem sóbrio. A mente deixa de operar no ressentimento e volta a operar no discernimento. O corpo relaxa da tensão inútil, o pensamento perde excesso, e a sua energia, antes gasta em revolta interna, volta a estar disponível para aquilo que ainda pode ser feito. Isso vale para frustrações, perdas, rejeições, atrasos, rupturas, mudanças repentinas, erros passados e até dores que você nunca pediu para carregar. O estoicismo não manda gostar disso, manda não ser destruído por isso, manda não multiplicar o peso real com uma recusa mental interminável. Porque a vida já será dura em muitos momentos. Não é preciso que a sua mente trabalhe contra você também. Quando você entende isso, nasce uma força nova. Não a força do endurecimento vazio, mas a força de quem para de desperdiçar sangue em batalhas que já terminaram. A mente começa a se calar não porque a vida virou fácil, mas porque ela parou de exigir que o mundo obedecesse aos seus desejos para então encontrar paz. E essa mudança é profunda, porque no instante em que você aceita o que é, sem desmoronar, a sua capacidade de agir cresce. Você já não está mais dominado pela recusa, está pronto para a resposta. A clareza começa quando você para de exigir garantias da vida. Grande parte da ansiedade não nasce apenas do medo da dor, nasce da exigência de certeza. A mente quer saber se vai dar certo antes de agir, quer garantias antes de se comprometer, quer segurança antes de escolher, quer confirmação antes de avançar, quer algum tipo de promessa silenciosa de que não será ferida, frustrada, rejeitada ou humilhada no caminho. E como a vida raramente oferece esse tipo de contrato, a mente inquieta entra em colapso. Ela paralisa, adia, revisa, projeta, tenta antecipar tudo. Não porque está sendo prudente, mas porque se recusa a caminhar sem sentir o chão completamente assegurado. Só que esse chão quase nunca existe. E esse é um dos fatos mais difíceis de aceitar para quem deseja paz. Você não terá todas as respostas antes da decisão. Não terá domínio total antes do movimento. Não terá certeza emocional antes da coragem. Muitas vezes, a clareza que você tanto espera não virá sentada à sua frente como uma revelação confortável. Ela surgirá enquanto você caminha com disciplina, enquanto suporta a dúvida sem se desfazer, enquanto escolhe o que é correto, mesmo sem receber garantias do resultado. Esse é o tipo de maturidade que o estoicismo exige. Não uma confiança cega no futuro, mas uma confiança treinada na própria capacidade de responder ao que vier. Epicteto compreendia que o sofrimento aumenta quando passamos a desejar que o mundo se adapte às nossas exigências internas. E uma dessas exigências mais comuns é justamente esta: eu só vou me mover quando me sentir seguro. Mas a vida não respeita esse tipo de condição. Quem espera certeza total para agir quase sempre troca a realidade pela estagnação. Fica preso em pensamentos que prometem proteção, mas entregam apenas desgaste. A mente continua calculando possibilidades, tentando eliminar todo o risco, como se a ausência de risco fosse o preço para viver em paz. Só que esse preço nunca será pago. O risco acompanha toda a vida consciente. O que muda é se você será governado por ele ou se aprenderá a caminhar apesar dele. Perceba o quanto isso afeta escolhas comuns. A pessoa quer mudar de fase, mas espera sentir confiança absoluta. Quer conversar, mas quer saber antes como será recebida. Quer começar algo novo, mas exige a garantia de que não fracassará. Quer se posicionar, mas quer ter certeza de que ninguém a rejeitará. E enquanto exige esse tipo de proteção, a vida continua andando sem ela. O tempo passa,
As possibilidades amadurecem e apodrecem, e a mente, em vez de encontrar clareza, se torna ainda mais confusa. Porque a busca por garantias não produz direção, produz dependência. A clareza começa de verdade quando você abandona essa barganha silenciosa com a existência. Quando entende que não precisa saber tudo para dar o próximo passo certo. Não precisa controlar tudo para agir com dignidade. Não precisa sentir total convicção para se manter fiel ao que é justo, necessário e coerente. Esse entendimento devolve algo precioso à mente: movimento limpo. A energia que antes era consumida pela tentativa de prever tudo, agora pode ser usada para viver melhor o que está diante de você. E isso não elimina a incerteza, mas enfraquece o poder que ela tinha de te dominar. Marco Aurélio não esperava que a vida se tornasse previsível para então se tornar firme. Ele treinava a mente para permanecer estável justamente no meio da instabilidade. É isso que começa a acontecer aqui. Você para de pedir garantias à vida e começa a exigir mais caráter de si mesmo. Para de depender de confirmação externa para seguir e passa a construir uma confiança mais sólida, baseada não no que o futuro promete, mas no modo como você escolhe se portar agora. E essa troca muda tudo. Porque a mente deixa de perseguir segurança impossível e começa finalmente a desenvolver força real. O estoicismo é testado nos dias comuns, não nos momentos extraordinários. É fácil admirar a ideia de uma mente firme, quando tudo isso permanece no campo da teoria. O desafio real começa quando o telefone não toca, quando a resposta não chega, quando alguém te interpreta mal, quando você acorda sem vontade, quando o dia parece pesado antes mesmo de começar, quando uma memória antiga volta, quando o medo se mistura com tarefas simples, quando a vida não entra em colapso total, mas vai te desgastando em pequenas pressões que quase ninguém vê. É aí que o estoicismo deixa de ser conceito e vira prática, não no discurso elevado, mas no cotidiano. Não nas grandes frases, mas na forma como você se comporta quando o dia é comum e, mesmo assim, a mente quer transformar tudo em batalha. Muita gente pensa que disciplina interior será necessária apenas em momentos extremos. Uma perda grande, uma crise evidente, uma ruptura marcante. Mas a verdade é que a sua mente é moldada principalmente nos detalhes repetidos, na espera silenciosa por algo que talvez não venha, na irritação que nasce quando o outro não corresponde, no incômodo de não estar onde você gostaria de estar, na comparação que entra sem pedir licença, no peso de se sentir atrasado, na tentação de dramatizar o que ainda nem se confirmou. É nesse terreno comum que a desordem cresce, e é nesse mesmo terreno que a clareza precisa ser treinada. O estoico não se prova apenas quando tudo está desabando. Ele se prova quando ninguém está olhando, e ainda assim escolhe não alimentar o próprio caos. Quando sente vontade de reagir, mas prefere examinar. Quando percebe o medo, mas não entrega a direção a ele. Quando está cansado, mas não faz do cansaço uma identidade. Quando aceita que o dia de hoje não veio como queria, mas se recusa a perder a dignidade por causa disso. É nesse tipo de repetição que a força interior se constrói. Não como espetáculo, mas como caráter. Pense em quantas vezes a mente perde o eixo por coisas aparentemente pequenas. Uma mensagem ignorada, um atraso, um erro simples, uma cobrança, uma lembrança desconfortável, uma comparação silenciosa com a vida de alguém. Um plano que saiu diferente. E de repente o dia inteiro muda de cor. Não porque o fato tinha esse poder absoluto, mas porque a mente permitiu que ele tomasse proporções maiores do que realmente tinha. É aqui que o estoicismo entra como correção imediata. O que depende de mim neste momento? O que é fato e o que é interpretação? O que merece ação e o que merece apenas aceitação? O que precisa de resposta e o que está sendo alimentado só porque tocou meu orgulho, meu medo ou minha vaidade? Essa é a parte mais honesta da filosofia. Ela não te pede para ser extraordinário o tempo todo. Ela te pede para ser sóbrio o bastante para não se perder nos instantes comuns. Porque são esses instantes que somam o formato da sua mente.
Uma pessoa não se torna confusa de uma vez. Vai cedendo aos poucos a pensamentos automáticos, a reações impulsivas, a pequenas indulgências mentais. Da mesma forma, ela também não se torna firme de um dia para o outro. Vai retornando aos poucos à razão, à presença, ao autocontrole, à escolha mais limpa possível dentro de cada situação simples. Quando você entende isso, o cotidiano deixa de parecer um intervalo sem importância. Ele vira campo de treinamento. Cada espera ensina. Cada desconforto revela algo. Cada contratempo mostra onde a sua mente ainda tenta controlar demais, interpretar demais, sofrer antes da hora. E ao perceber isso, você começa a tratar o próprio dia com mais consciência. Não para viver em tensão, mas para deixar de viver no automático. A clareza não nasce apenas de grandes entendimentos. Ela nasce, principalmente, da forma como você lida com o que acontece entre um grande momento e outro. Do cativeiro mental ao governo interior. Talvez a sua vida não mude de fora para dentro depois deste momento. As circunstâncias podem continuar instáveis. Algumas respostas podem não chegar. Certas dores podem permanecer por um tempo. O mundo não vai se reorganizar para te poupar. Mas algo mais importante pode acontecer, algo que ninguém pode fazer por você e que, uma vez iniciado, muda completamente a forma como você atravessa tudo isso. Você pode deixar de ser governado pela própria mente, porque no fundo nunca foi apenas sobre ansiedade, excesso de pensamento ou falta de clareza. Sempre foi sobre quem está no comando quando tudo começa a se agitar por dentro. Sempre foi sobre quem decide quando o medo aparece, quando a dúvida aperta, quando o desconforto cresce. Sempre foi sobre isso. E enquanto essa resposta for automática, impulsiva, emocional, a vida continuará parecendo mais pesada do que realmente precisa ser. Mas quando a razão retoma o lugar dela, quando você aprende a separar o que é seu do que nunca foi, quando deixa de tratar cada emoção como uma ordem e cada incerteza como uma ameaça, algo começa a se alinhar. Não fora. Dentro. A mente não fica vazia. Fica organizada. Os pensamentos não desaparecem. Perdem o poder de te arrastar. As emoções não somem. Deixam de comandar. E a vida, mesmo com seus pesos, deixa de ser uma luta constante contra tudo. É isso que significa silenciar a mente. Não é eliminar o ruído por completo. É não se tornar refém dele. A partir daqui, você não precisa mais esperar sentir para agir. Não precisa mais controlar tudo para se manter firme. Não precisa mais prever o futuro para ter paz no presente. Você passa a caminhar de outra forma, mais sóbrio, mais atento, mais inteiro, com uma força que não depende do que acontece, mas da forma como você responde ao que acontece. Marco Aurélio escrevia para si mesmo como quem constrói uma fortaleza interna, não para fugir da vida, mas para enfrentá-la sem se perder. E essa fortaleza não era feita de ausência de dor, mas de clareza, disciplina e aceitação. Agora, essa mesma possibilidade está diante de você, não como promessa vazia, mas como responsabilidade real. Porque ninguém pode fazer esse trabalho por você. Ninguém pode silenciar a sua mente por você. Ninguém pode escolher com clareza no seu lugar. Ninguém pode separar o essencial do irrelevante dentro de você. Mas você pode começar. Pode começar agora, no próximo pensamento que surgir. Pode começar na próxima reação que você decidir não alimentar. Pode começar no próximo momento em que escolher agir com razão, mesmo sentindo outra coisa. E é assim que tudo muda. Não de uma vez, não com barulho, mas com consistência. Uma mente menos fragmentada, uma presença mais firme, uma vida conduzida com mais consciência. E pela primeira vez em muito tempo, talvez você não precise mais fugir de si mesmo para encontrar paz.